Paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD de Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e nós estamos aqui de volta para continuarmos o comentário das nossas lições, editoras CPAD, classe de juvenis. Nós estamos estudando durante o trimestre a temática Avivamento para a Juventude. E hoje a lição de número 6 é a explosão do movimento pentecostal. Eu já disse a vocês que nós estamos estudando a história da igreja e dentro da história da igreja, a história dos avivamentos. Nós já estudamos o que a palavra de Deus nos apresenta como avivamento, já compreendemos o que é avivamento, já estudamos outros avivamentos que sucederam na história da igreja antes do movimento pentecostal e hoje nós chegamos naquilo que é o foco principal do nosso comentarista. O propósito dele, para nós que somos pentecostais, era chegar nesse momento aqui para falar da explosão do movimento pentecostal. E a nossa lição, ela tem como versículo Atos capítulo 12, versículo 17, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. É o versículo de Atos capítulo 2, versículo 17, que é, na verdade, uma resposta de Pedro àqueles que perguntavam o que aquilo significava, o que isto quer dizer. A leitura bíblica da lição, queridos, ela está em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao versículo 21. Um episódio ali que aconteceu na sinagoga de Nazaré, logo após Jesus ter passado pela tentação no deserto. Ele se dirigiu à sua cidade natal, Nazaré, e ali fez a leitura das Escrituras. A nossa lição, ela está, como sempre, dividida em 3 pontos, ou 3 tópicos, como alguns gostam. O primeiro tópico vai nos falar do início de tudo nos Estados Unidos. Início de tudo de quê? Porque o movimento pentecostal, como hoje nós entendemos, começa nos Estados Unidos. O tópico 2 vai falar o movimento pentecostal na rua Azusa. Essa rua Azusa é importante porque é o marco do movimento pentecostal. E o capítulo 3, ou o tópico 3, como você desejar, nos diz o movimento pentecostal no Brasil. Então nós vamos ver o pré-pentecostalismo, os fatores que estão envolvidos no pré-pentecostalismo, o pentecostalismo propriamente dito, que é o momento da efusão do falar em línguas, ali na rua Azusa, e depois como isso chegou até nós no Brasil. Portanto, nós convidamos você a nos acompanhar no comentário desta lição. A explosão do movimento pentecostal. E como ponto de contato aqui, eu quero ler o que está aqui na nossa introdução, segundo o nosso comentarista. E ele, em um dos seus parágrafos, ele diz assim, que nessa lição veremos um pouco da nossa história, nós pentecostais. Ele continua dizendo: perceberemos que o movimento pentecostal, então perceba logo de início a ideia do movimento. Lembra que o pietismo era um movimento dentro do luteranismo, que o metodismo era um movimento dentro do anglicanismo? Então o movimento pentecostal, ele é um movimento dentro do protestantismo norte-americano, em especial o movimento metodista, e mais ainda a fundo o movimento de santidade, ou as igrejas de santidade, porque o movimento metodista, lembra de John Wesley, que falava da perfeição, da santidade? Então algumas igrejas metodistas vão ser rigidamente e vão tomar como doutrina a ideia da santificação, e essas igrejas terão uma ênfase muito forte na questão da santificação, e dentro dessas igrejas chamadas igrejas Rollins é que vai surgir o movimento pentecostal. Não necessariamente dentro, mas as pessoas que estão envolvidas no movimento pentecostal são de origem ou têm como precedente as igrejas Rollins, ou os movimentos de santidade, ou igreja de santidade, como se quiser dizer, uma vez que a igreja metodista já era uma igreja constitucionalizada, nos Estados Unidos. Ela cresceu junto com a igreja batista no segundo despertamento. No segundo despertamento houve uma
a partir ali de Charles Finney, houve uma explosão das igrejas metodistas e igrejas batistas. E dentro das igrejas batistas vai haver um movimento muito forte, que é o movimento de santidade. E algumas igrejas das comunidades metodistas vão se identificar como igreja de santidade metodista. E esses irmãos serão, muitas vezes, são eles que virão para o movimento pentecostal. Então, o nosso comentarista, ele continua dizendo aqui, né? Percebemos que o movimento pentecostal, desde o seu nascedouro, possui fundamentos bíblicos e teológicos sólidos. Ou seja, está dizendo o seguinte: eu posso respaldar o movimento pentecostal nas escrituras? O texto de Atos é o respaldo, e principalmente uma profecia de Joel. Continuando, ele diz assim: convido você a refletir sobre o rico legado que nos foi passado por nossos pais pentecostais. Se você procurar na internet a história do movimento pentecostal, você vai perceber que os primeiros pentecostais pagaram um preço muito alto para sustentar o movimento. Perseguição, difamação, crítica, todo tipo de coisa eles enfrentaram para poder levar à frente aquilo que eles criam ser um mover de Deus, que é o movimento pentecostal, e esse movimento chegou até nós. É importante dizer que até para hoje os críticos do movimento pentecostal tem algo que eles não podem negar, é que o movimento pentecostal ele trouxe vivacidade à vida, ou uma vitalidade à igreja, a igreja daquela época, que ela estava sendo, por um lado, oprimida pelo secularismo e, por outro lado, pelo liberalismo teológico. Então a igreja estava encurralada. As igrejas praticamente nos Estados Unidos não faziam diferença existir ou não existir. Mas quando o movimento pentecostal explode, ele traz uma vida, uma vitalidade à igreja, aos crentes, e a partir daquele simples endereço, que nós já vamos ver aonde que é o endereço da Rua Azusa, o movimento vai alcançar o mundo, porque as pessoas irão para ali conhecer o movimento, o que está acontecendo ali, o avivamento, e sairão dali para propagar essa mensagem no mundo todo. E a gente vai ver que vieram gente de N lugares. Esse movimento ele foi muito inovador em todos os aspectos, principalmente no aspecto de que, como nos Estados Unidos essa questão da discriminação racial é muito forte lá, o movimento pentecostal consegue quebrar isso e consegue juntar no mesmo local brancos e negros, e isso foi um escândalo na época. Então, você já deve imaginar o que sofreram os nossos primeiros pais, os pioneiros do movimento pentecostal, para não deixar ele morrer e assim Deus pudesse nos agraciar com a mensagem pentecostal trazida pelos nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. Continuando a nossa leitura, diz assim, né? O comentarista diz: convido você a refletir sobre o rico legado que nossos pais pentecostais nos legaram. Mais ou menos essa é a ideia que ele quer trazer aqui. Depois ele diz assim: vamos conhecer essa rica história, desde o seu nascedouro em Topeka, no Kansas, passando pela Rua Azusa até chegar no Brasil. Então veja, ele já está destacando os 3 tópicos da nossa lição. Tópico 1 da lição: o início de tudo nos Estados Unidos. Como começou o movimento pentecostal? O movimento pentecostal, como eu disse a vocês, ele teve origem, os irmãos que foram agraciados com essa bênção por falar em línguas, do mover de Deus, eles, na sua grande maioria, vieram das igrejas metodistas de santidade, dos movimentos de santidade. E entre esses estava um pastor ou um ministro que acabou até se afastando da igreja dele, que é o Charles Fox Parham. Parham, quando ele começou a pregar sobre o batismo no Espírito Santo, ele foi afastado da sua comunidade, que era uma igreja metodista de linha de santidade. Veja, havia uma ênfase na santidade, mas eles não conheciam o batismo no Espírito Santo. E Fox Parham começou a estudar o livro de Atos e perceber que
que a igreja estava deixando de lado algo que Deus havia concedido à igreja, que era o poder do Espírito Santo, essa efusão, esse enchimento do Espírito Santo que aconteceu na igreja de Atos, e que Parras entendeu que Deus gostaria que isso fosse no transcorrer da história da igreja. Mas nesse transcorrer da história da igreja, o batismo com o Espírito Santo começou a ser esquecido, porque alguns começaram a julgar que não era mais necessário, porque aquilo era somente para a era dos apóstolos, né? E uma vez que os apóstolos já haviam falecido, então isso não alcançaria a igreja. Mas Fox e Parra estava convencido de que essa bênção deveria se estender enquanto a igreja estiver na terra. Então ele, quando se afasta dos movimentos de santidade, ele vai a uma cidade chamada Topeka, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, é a parte norte dos Estados Unidos, e ele chega nessa cidade e ele vê um casarão que está lá abandonado. Era de um senhor chamado Stone. Esse senhor tinha começado a construir essa casa, uma mansão, né? A ideia era fazer uma mansão, mas aí ele não teve condições de concluir e deixou a casa abandonada e depois acabou falecendo. Os moradores da cidade chamavam aquela casa de tolice de Stone, porque ele começou a fazer uma coisa que ele não deu conta de concluir. Certo é que quando Parra chega nessa cidade, ele procura um local para alugar, porque ele quer abrir uma escola bíblica para estudar o livro de Atos, né? E então ele encontra essa casa e vai até a proprietária dessa casa, que era a viúva, e procura alugar a casa. Ele então aluga a casa e abre uma escola bíblica, a escola bíblica Betel, e ele começa a convidar todas as pessoas que querem vir para ali, para um sistema de internato, e para estudar a palavra de Deus. Não precisava pagar nada, era apenas ajudar nas despesas para custear o espaço, o local, o aluguel e a estadia deles ali. Então ele reúne um grupo não muito grande, de mais ou menos 25, 30 pessoas, em especial, há muitos jovens no meio, e eles começam a estudar a palavra de Deus. E Parra começa a desafiá-los para que eles buscassem no livro de Atos qual era a evidência disso que a igreja havia esquecido, que era o batismo no Espírito Santo. Ele então, num dado momento, ele vai viajar, ele vai se afastar lá da mansão de Stone, onde é inacabada, obviamente, onde é a escola Betel, que ele é o professor. Ele é tanto professor como também um estudante. Ele vai se afastar, ele vai precisar fazer uma viagem, e alguns historiadores dizem que ele vai viajar em busca de recursos, alguma coisa assim, mas ele deixa como tarefa aos seus alunos para que eles identificassem aquilo que pudesse ser a evidência de um batismo com o Espírito Santo. E quando ele vem, ele reúne os seus alunos e começa a questionar eles. E todos os alunos, após terem lido e estudado o livro de Atos, chegaram à conclusão que a evidência do batismo no Espírito Santo é falar em língua. Porque em todos os momentos onde o batismo aconteceu, as pessoas glorificavam a Deus, as pessoas falavam em línguas, né? Quer seja conhecida, quer seja desconhecida, mas falavam em línguas. Então eles entenderam, a evidência é falar em línguas. E a grande questão entre esse grupo estava uma jovem chamada Agnes Osman. Essa jovem, então, depois de toda a discussão sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo, ela, depois que termina o momento de debate, de discussão, todo mundo entendeu o que era aquilo, eles foram orar. Então, Parra desafia eles a orar para receber o batismo com o Espírito Santo. Eles foram orar, ficaram um tempo orando, mas nada aconteceu, e no final, essa jovem se aproxima do Parra e diz para ele: olha, eu creio que o batismo com o Espírito Santo é para nós e que a evidência é o falar em línguas, mas nós erramos em um ponto, porque ela disse assim: eu percebi que estudando, todas as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo após Pentecoste foi sempre com imposição de mãos. E aí ela disse para o Parra: então o senhor poderia orar por mim, impor as mãos sobre mim, para que eu falasse
em línguas, ou para que eu recebesse o Espírito Santo. E aí, alguns historiadores dizem que Parra estendeu a mão sobre ela, orou por ela, mas não orou assim com tanta convicção de que ela ia receber. Mas o certo é que enquanto ele está orando, ele percebe que ela está balbuciando alguma coisa, falando alguma coisa, né, assim, uma língua desconhecida, assim, um balbuciar um pouco baixo ali. E aí ela vai falando, né? E então ela, a Agnes Osma, é considerada a primeira pessoa batizada no Espírito Santo no século XX, porque isso se dá na virada do ano. Essa oração que eles fizeram se dá na virada do ano, e ela é batizada de madrugada na virada do ano, ou seja, entrando em 1901. Então, o que é que acontece? A partir dela, os outros começaram a buscar e Deus começou a batizar. E em um dado momento, as pessoas começaram a vir para ali para serem batizadas. Só que as pessoas não eram só batizadas, as pessoas eram curadas também, né? E aí começou aquele movimento de efusão que passou a ser conhecido, e ele, de repente, a partir dali, aquele grupo que estudava com ele passou a sair e a propagar em outras cidades essa mensagem pentecostal. Ele mesmo vai para uma cidade num estado próximo, né, que é o estado de Missouri. Ele vai para lá, para Missouri, e para uma cidade, faz um trabalho lá intenso, as pessoas recebem o batismo. Quando ele volta para Tupéca, ele tem uma surpresa. A viúva da casa tinha colocado a casa em venda e acabou vendendo, e ele ficou sem espaço. Nesse inteirinho, ele vem para o sul, ele vem para a cidade de Houston, né, no Texas, que já fica aqui no sul dos Estados Unidos. Nessa cidade de Houston, ele abre uma escola também lá, e alguns alunos vão estudar com ele essa mensagem pentecostal. Joseph Seymour, que era filho de ex-escravo nos Estados Unidos, né? Ele ouviu sobre a escola e veio estudar com Parra, né? E ali, por ele ser negro e devido à discriminação nos Estados Unidos e até a lei que proibia que brancos e negros estudassem na mesma sala, ele teve que ficar estudando no corredor da sala, do prédio, né? Ele não podia estar na mesma sala porque a lei proibia. Há alguns historiadores que dizem que também Parra também tinha uma certa dificuldade com relação a isso, mas o que dá para entender é que se ele tinha era bem pouco, porque é ele que permite que o Joseph Seymour estude com ele, né, e tenha contato com ele, e como ele não podia colocar na mesma sala, porque senão ele responderia, ele estaria indo contra a lei, então a saída foi ele estudar no corredor. Então Parra deixava a porta aberta da sala para que ele pudesse ver a explanação, a escrita, e pudesse estudar ali do corredor. O certo é que Joseph Seymour, que é filho de ex-escravo, ele estuda com Parra, e ele então resolve levar essa mensagem da cidade de Houston, no Texas, para a Califórnia, para a cidade de Los Angeles, né? E ele vai para lá. Há quem diga que ele vai para lá convidado para pregar numa igreja metodista de santidade. Outros dizem que ele foi para lá para fazer o papel de pastor auxiliar. Certo é que ele chega lá nessa cidade, Joseph Seymour, e ele vai começar a pregar. Ele vai pregar justamente essa mensagem do batismo com o Espírito Santo, né? Ele prega a primeira noite, segunda noite, e na terceira noite, quando ele volta para pregar na cidade, ele encontra a igreja lacrada, ou seja, as pessoas não queriam, aquela comunidade metodista de santidade não queria que ele pregasse aquela mensagem. O que é que ele faz? Uma das pessoas, dos irmãos, uma das famílias que tinham ouvido Joseph Seymour pregar noites antes, convidaram ele então para pregar na casa dele. Disseram assim: já que a igreja não quer que você pregue aí, se você quiser pregar na minha casa está à disposição. E ele vai para um segundo endereço famoso no movimento pentecostal, que é o endereço da rua Bonnie Braid 212.
Ele vai para essa casa e começa a pregar. Quando ele está ali pregando, as pessoas começam a receber batismo com o Espírito Santo. Joseph ainda não é batizado no Espírito Santo, mas ele já crê na mensagem pentecostal e está pregando a mensagem pentecostal. E as pessoas estão sendo batizadas naquela casa e a casa começa a se tornar um centro de confluência. As pessoas começam a vir para ver aquilo que está acontecendo, aquele avivamento, aquele mover de Deus. E a casa, em um dado momento, enche tanto que o assoalho da casa desaba. Aí eles entenderam, então, graças a Deus ninguém se machucou, os historiadores são unânimes em dizer que ninguém saiu ferido, mas eles entenderam que eles precisavam de um outro lugar para poder continuar aquilo que Deus estava dando início ali na rua Bonnie Braille. E aí é nesse sentido que eles vão procurar um local, e é aí que nós vamos entrar no subtópico 2. O movimento pentecostal na Rua Azusa é o nosso tópico 2. Então, eles, uma vez que a casa lá da Rua Bonnie Braille não consegue mais comportar a quantidade de pessoas, eles são obrigados a procurar um local. E eles acham um prédio velho, de madeira, né, na Rua Azusa, ou Azusa Street, que é Rua Azusa 312, que era uma antiga igreja metodista episcopal de santidade. Ela tinha sido fechada e depois estava servindo ali de depósito de madeira, de outras coisas mais, né? Ou seja, ela acabou se tornando um depósito velho, mas era um espaço grande. Então eles procuraram alugar aquele espaço, e os historiadores dizem que eles eram pobres, né? Não tinham muita condição, e eles mesmos foram lá limpar o local, fizeram os bancos improvisados de tábua ali em cima de tambores, né, que estavam ali. E certo é que nessa precariedade estrutural eles começaram um trabalho. E Seibo começou a pregar, e ele começou a pregar e as pessoas começaram a ser batizadas. E Deus começou a mover aquele lugar, porque as pessoas eram batizadas, as pessoas eram curadas. E aí começou a vir pessoas. Sabe aquelas pessoas sedentas de Deus que estavam nos movimentos de santidade, nas igrejas tradicionais, mas que viviam uma sequidão espiritual. Então, quando explodiu o movimento pentecostal, as pessoas correram para ali. A essa altura também, os jornais da cidade também correram para ver, já que aquilo se tornou notório na cidade, para ver o que estava acontecendo. E os jornais criticaram muito o movimento pentecostal, o início ali. Houve jornal que chamou aquele movimento de último vômito de Satanás, outros chamavam de santos esperneadores, outros chamavam de fanático, mas essa publicidade crítica, na verdade, acabou ajudando o movimento. Isso é uma coisa típica na história da igreja, porque a gente percebe que toda vez que a igreja é perseguida e quanto mais se bate nela, mais ela cresce. E aconteceu exatamente isso com o movimento pentecostal. Quanto mais os críticos falavam, quanto mais eles criticavam, quanto mais eles zombavam, mais Deus agia. E quando você lê a história do movimento pentecostal, você vai ver cada coisa curiosa que Deus fez ali, coisa tremenda, né? As pessoas entravam ali e eram impactadas. Há registros que as pessoas passavam no quarteirão e já sentiam impacto, porque o culto começava às 10 horas e não tinha horário para acabar. E o culto não era um culto formal, era simplesmente uma reunião de pessoas simples, de brancos e negros pobres, que o Espírito de Deus mesmo ia conduzindo o culto, e aí aquele entra e sai de pessoas, né? As pessoas ficavam ali cultuando, e até 10 horas da noite, começava às 10 da manhã e até 10 da noite, Deus operando naquele lugar. E aí pessoas na Europa começaram a ouvir, começaram a vir para vir, experimentar e ver o que estava acontecendo na Rua Azusa 312. E aí outros também de movimento de santidade, de igreja tradicional, as pessoas começaram a vir. O nosso subtópico 2, veja aqui, diz assim, sobre a liderança de William Seymour, né? Então, William Joseph Seymour, que esse era o nome dele todo, um pastor negro, né, cego de um olho, que ele era caolho, como a gente diz no linguajar popular, né, que tinha sido aluno de Parma. Por causa de leis injustas, ele assistia às aulas do lado de fora. Os negros e brancos não podiam estudar na mesma sala. Mas diferente
na Rua Azusa, no contexto da profunda segregação racial norte-americana, negros e brancos cultuavam a Deus juntos, mulheres ocupavam espaço de liderança e o Espírito Santo era derramado sobre todos. Isso é uma coisa interessante que o nosso comentarista fala aqui, porque, por exemplo, as mulheres, na sua liberdade na igreja, elas devem muito ao movimento pentecostal. Em que sentido? Nenhum outro ramo do protestantismo deu tanto espaço às mulheres como o movimento pentecostal. Veja bem, ali como não tinha necessariamente assim, uma hierarquia na Rua Azusa, então os irmãos se juntavam e Deus ia usando um e outro. Ou seja, usava homens, usava mulheres. O Espírito Santo não faz essa distinção na hora de usar os crentes. E muitas mulheres foram ali, muitas vezes coordenaram o trabalho, porque já que era um trabalho extenso, né, de mais ou menos de 10 horas da manhã até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Então imagina, muita gente era para coordenar o trabalho e muitas mulheres cheias do Espírito de Deus coordenaram esse trabalho ao lado de Joseph Seymour. Né? Ele, o Seymour, em certo sentido, ele era muito pacato, assim, muito na dele. Inclusive, ele vai receber o batismo com o Espírito Santo na Rua Azusa, depois já de muitos outros já terem recebido. Até um dado momento ele recebe o dele. Ele, na verdade, quando ele está coordenando o trabalho, ele passa mais tempo orando do que propriamente coordenando o trabalho. O Espírito de Deus vai trabalhando. É verdade que acontecia um movimento muito forte ali, que acabou gerando todas essas crises, como aqui o nosso comentarista disse, que o jornal, um jornal de São Francisco na época, chamou de esquisita Babel de línguas, porque não falava língua que ninguém entendia. Então, o movimento pentecostal, ele começou exatamente assim. Nessa época, na mesma época, aconteceu um terremoto numa cidade mais ao norte de Los Angeles, que é São Francisco, e as notícias e o terremoto acabaram muitas vezes fazendo com que a imprensa esquecesse um pouco o movimento pentecostal. Quando a imprensa voltou a dar atenção, o movimento já estava todo no vapor. Mas o que a gente deve entender? O movimento pentecostal da Rua Azusa, ele não se tornou uma denominação, ele era um movimento ali. E as pessoas vinham ali, viam o que Deus estava fazendo, eram cheias do Espírito Santo, e cada um saía dali para pregar a doutrina pentecostal, e muitos deles fundaram N denominações. Então, o movimento pentecostal deu origem a muitas denominações, e uma delas, por exemplo, é a Assembleia de Deus, que é o que nós vamos ver no nosso subtópico 3. Subtópico 3 da lição: movimento pentecostal no Brasil. O que acontece? Houve um pastor batista chamado William Durham. Esse William Durham ouviu o que estava acontecendo na Rua Azusa e veio para a Rua Azusa. Ali na Rua Azusa ele é batizado no Espírito Santo. Quando ele volta para a sua igreja batista, obviamente a igreja batista não aceitou ele. Então ele, junto com alguns irmãos que haviam acompanhado ele da congregação onde ele era pastor, que haviam acompanhado ele na Rua Azusa, saíram e começaram uma igreja pentecostal em Chicago. É nessa igreja pentecostal em Chicago, liderada por William Durham, que é um branco, que vai se dar a conhecer ou começar a amizade entre Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles se encontram nessa igreja, eles são pastoreados por Durham, e é ali que eles recebem o chamado de Deus para vir para o Brasil. Então eles também são batizados. Eles não são batizados na Rua Azusa, eles são batizados nessa igreja, de William Durham, e de lá é que eles saem para vir para o Brasil. Então, o nosso comentarista, ele mostra aqui, ele diz que eles chegaram em Belém em 8 de 6 de 1911. Veja, o movimento da Rua Azusa começou em 1906 e durou apenas 3 anos, até porque depois o William Seymour acaba falecendo, mas aqueles 3 anos que durou o movimento da Rua Azusa, todos os que vieram para ali saíram impactados, saíram para levar a mensagem pentecostal pelo mundo. Então muita gente veio para ali, vinha gente de outras igrejas, A maioria das pessoas que eram de alguma denominação tradicional, quando tinham contato com o movimento pentecostal e eram cheios de Deus, do Espírito de Deus, e falavam em línguas, eles geralmente tinham que sair das suas igrejas tradicionais e geralmente eles começavam um trabalho novo, geralmente uma igreja pentecostal.
Daniel Berg, o navio chega em Belém do Pará em 1911, né, 8 de junho de 1911. Eles são batistas, porque lembra que William Durr era batista, e eles faziam parte, eles eram suecos, né, e tinham uma ligação com a igreja sueca em Estocolmo, com a igreja Filadélfia. Essa igreja era uma igreja que havia sido fundada por pessoas que tiveram contato com a Rua Azusa, vieram para a Suécia, porque muita gente da Europa veio para ver o que estava acontecendo e voltou impactado, exatamente o que aconteceu no dia de Pentecostes, que muita gente saiu no dia de Pentecostes de Jerusalém para as suas localidades impactado com aquilo que havia acontecido ali em Atos 2. Então assim aconteceu, né? E fundaram a igreja de Filadélfia, essas pessoas que tiveram contato com a Rua Azusa. Então a igreja sueca de Filadélfia era uma igreja pentecostal, do qual Gunnar fazia parte. Eles vieram para os Estados Unidos, ele e o Vingre, em busca de trabalho, e acabaram indo para essa igreja batista, porque eles eram batistas pentecostais. Essa igreja do William Durr foi uma igreja batista pentecostal, e lá eles se conheceram e vieram para o Brasil. Eles chegaram no Brasil, não sabiam falar português, né, ficaram ali meio sem saber para onde ir, e eles foram para uma igreja que até hoje existe em Belém, que é a primeira igreja batista de Belém. Eles começam a pregar a mensagem pentecostal. A igreja batista não concorda com essa mensagem, até porque eles não sabem o que está acontecendo lá na Rua Azusa, né, ou não sabiam, não sei. Mas o certo é que eles eram uma igreja batista, então uma igreja mais tradicional. E recusaram a mensagem pentecostal. Aqueles irmãos da igreja que ouviram Gunnar Vingre e Daniel Berg, principalmente o Gunnar, que o Gunnar ele já havia feito um seminário, então ele era assim, mais culto, mais entendido, né? O Berg ele era mais assim, braçal. Inclusive o Berg trabalhou nas companhias de docas de Belém para pagar um professor de português para o Gunnar, para que ele possa aprender o português e pregar aqui no Brasil. Mas o certo é que a igreja batista, eles são retirados da igreja batista, e alguns irmãos vão para a casa da irmã Celina de Albuquerque, na Cidade Velha, à beira-mar, lá em Belém. E ali eles começam, com 18 irmãos, eles começam um trabalho, que primeiramente é chamado de Missão da Fé Apostólica. Esse nome é o mesmo nome da Rua Azusa, que o nome lá da Rua Azusa era Missão da Fé Apostólica. Eles colocam esse nome. E ali na casa da irmã Celina de Albuquerque, a irmã Celina é batizada no Espírito Santo e, portanto, ela é considerada a primeira brasileira a receber o batismo no Espírito Santo e falar em línguas. Em 1918, veja, mais ou menos 7 anos depois, nesse inteirinho, Daniel Berg fica trabalhando, vendendo Bíblia para se sustentar e para propagar a mensagem do Evangelho, evangelizando Belém e as regiões circunvizinhas. O Gunnar, vira e mexe, ele vai aos Estados Unidos, e também começa a entrar em contato com o seu antigo pastor, Niels Peters, da igreja de Filadélfia, para que lhe desse suporte, tanto em termos de materiais, como em termos de obreiros, para lhe ajudar na obra em Belém do Pará. Mas esse contato que ele tem com os Estados Unidos acaba sendo muito forte, porque em 1914, nos Estados Unidos, acontece um fato um pouco assim amargo na história do pentecostalismo, que é a separação entre pentecostais negros e pentecostais brancos. Porque o que era que estava acontecendo? O movimento pentecostal havia dado muitos passos para os negros, que até então viviam aquele drama da discriminação racial, que é um problema sério nos Estados Unidos até hoje, mas tanto próprio que a gente tem visto aí manifestações nesse sentido, que lá é uma coisa muito cultural, uma coisa muito enraizada mesmo, né? E alguns pastores brancos estavam sendo consagrados por pastores negros, e alguns não gostaram da ideia, então muitos pastores brancos acabaram se unindo e formando a Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Então é assim que a Assembleia de Deus dos Estados Unidos é formada. Ela é uma junção de vários pastores brancos, né, que não queriam estar debaixo da jurisdição
dos pastores negros, porque, por exemplo, o William Seibert era negro. Então, da Rua Azusa saíram muitos pastores negros. E algumas igrejas também acabaram saindo de lá. Os primeiros que frequentaram a Rua Azusa, que eram pastores negros também, e que fundaram grandes denominações, como, por exemplo, a Igreja de Deus em Cristo, né? E por causa disso, o argumento usado na época foi um argumento fajuto, para dizer que se eles fizessem assim, tinha mais facilidade de que os pastores pentecostais brancos evangelizassem os brancos e os pastores pentecostais negros evangelizassem os negros. Mas no fundo eles não queriam estar debaixo dessa jurisdição porque parecia uma contracultura. O certo é que vários pastores de várias regiões se unem e formam a Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Esse contato do Gunnar com eles possivelmente é apontado por alguns historiadores que será o motivo pelo qual ele vai trocar o nome de Missão da Fé Apostólica, que estava ligada à Rua Azusa, a William Seibert, que era um pastor negro, para o nome Assembleia de Deus do Brasil, porque a Assembleia de Deus do Brasil tem uma ligação com essa Assembleia de Deus que foi fundada dessa forma. Então, conhecer um pouco da nossa história é bom, até para a gente saber da onde a gente veio, né? Quem não conhece a sua raiz não sabe da onde veio. Então, assim que é formado. Mas aqui no Brasil, Gunnar e o Berg, eles não, até porque pelo fato de eles serem suecos, não necessariamente americanos, ainda que tenham vindo dos Estados Unidos, eles não têm muito essa questão segregacional, eles não têm nada disso, né? E o certo é, então, que a partir daí começa a Assembleia de Deus no Brasil. Então eles começam evangelizando Belém, depois eles vão para o Rio de Janeiro, continuam o trabalho lá, e aí vão para São Paulo, né? O Berger é o que mais fica no Brasil mais tempo. O Gunnar, ele sofre muito, porque quando eles vieram para cá, ele pegou muita malária. Há quem diga que ele pegou tanta malária que a malária já não fazia nem efeito mais nele, né? Mas Deus sustentou ele. O que esses homens passaram é algo de Deus, só Deus para sustentar o que esses homens fizeram e o que eles suportaram em Belém do Pará para poder propagar o Evangelho. E eles não pregaram só em Belém do Pará, eles pregaram toda a região circo vizinho, né? Eu me lembro que na comemoração dos 86 anos da Assembleia de Deus, até foi apresentado um irmão, ele já estava bem velhinho, tendo em torno de 90 e poucos anos, que ele era que conduzia os missionários Daniel Berg, principalmente o Berg, nas ilhas em torno de Belém, para que ele pudesse pregar o Evangelho nas ilhas. Então era ele que conduzia na canoa dele, remando, para que o Berg evangelizasse as ilhas e a população ribeirinha em torno de Belém. Eles evangelizaram cidades distantes, como Bragança e outras cidades aqui no Pará, fizeram um trabalho extraordinário. O certo é que nesse inteirinho, numa dessas viagens, como eles vieram solteiros, né, um dado momento para lá, chega a esposa do Gunnar, que é a Frida Ving. A Frida Ving tem uma história à parte, eu não vou entrar nessa questão, né, porque é uma história que nós, assembleianos, não conhecemos ainda a história da Frida, como deve ser conhecida, mas isso é uma outra questão. Frida, eu quero adiantar, e eu posso adiantar, que ela era extremamente capaz. Veja, ela já era uma enfermeira, então ela já tinha uma formação superior. Depois ela se formou no seminário, quando ela entendeu que Deus estava chamando para a obra missionária, ela se formou. Então, quando ela chegou no Brasil, ela chegou extremamente capaz nesse sentido. Ou seja, era uma enfermeira formada e uma pessoa que já tinha tido formação em seminário. Então, ela pregava bem e escrevia muito bem. Inclusive, ela é a única mulher que escreveu revista de escola dominical. Mas isso é uma outra questão. Tá? O certo é que o movimento pentecostal se espalha, porque nessa época aqui, em Belém do Pará, é o ciclo da borracha. Há muitos nordestinos, é assim que o evangelho vai chegar no Nordeste, né? Os nordestinos vão ouvir a mensagem pentecostal e no fim do ciclo da borracha, eles vão retornar ao Nordeste e eles levam a mensagem pentecostal. Eles saem de Belém do Pará incendiados com a mensagem pentecostal para espalhar pelo Nordeste.
Então, é assim que se dá a história das Assembleias de Deus no Brasil. Começa com Fox Parham, né? Depois o movimento da Rua Azusa, que é o marco do movimento pentecostal, é o movimento da Rua Azusa. Né? Em junho, melhor dizendo, de 1906, com William Seio sendo o grande pastor daquele movimento, que em tese ele nem pastoreava propriamente dito, porque havia uma certa espontaneidade, uma liberdade, que o próprio Espírito de Deus conduzia o trabalho. Por isso havia espaço para as mulheres, porque o Espírito de Deus não faz distinção entre homens e mulheres, no sentido de serem usados por Deus. Em outras questões, a situação é um pouco mais diferente, mas em termos de ser usado por Deus, o Espírito de Deus não faz distinção. E agora nós estamos mais de 100 anos de Assembleia de Deus, o movimento começou na Rua Azusa e chegou até nós pelos nossos missionários. Sai da Rua Azusa, vai para William Durham, da onde sai Daniel Bergo Navin, que vem para fundar as Assembleias de Deus no Brasil. Essa é a nossa história. E para concluir, veja, o nosso comentarista ele diz assim: e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele está citando Atos 2,38. No versículo seguinte, o 39, Lucas destaca o aspecto universal dessa gloriosa promessa, fundamentando assim a doutrina da atualidade da experiência pentecostal. Uma promessa atrelada ao arrependimento dos pecados e à centralidade de Cristo. Assim cremos que o mesmo Espírito que possibilita a missão, ou que possibilitou a missão de Cristo, também soprou em Tupéca, em Azusa e em Belém, e sopra ainda hoje em cada crente que recebe a gloriosa promessa. Então, cabe a nós, pentecostais da atualidade, manter viva essa chama do mover pentecostal. Então, aqui nós encerramos o comentário da nossa lição. Se você gostou desse rápido comentário, se isso você acredita que vai lhe ajudar na sua aula, na hora de organizar a sua aula, montar a sua aula, gostaria de pedir a você que você se inscrevesse no canal, e assim você ajuda a gente, motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho. Dê um like, acione aí o sininho aí, toque aí no sininho, porque aí, quando nós postarmos o vídeo, você será avisado. Eu já disse aos irmãos que a gente não tem todo esse tempo. Se a gente pega um espaço durante a nossa vida corrida de trabalho, família, igreja, para tentar fazer esses vídeos para que possa de alguma forma abençoar a vida dos irmãos. Que Deus abençoe a todos, que faça de você um instrumento na sua classe e um propagador da chama e da mensagem pentecostal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.